tempo ali, mas vamos começar direito, com um Fala TCCinho. Toda mentoria eu começo com um Fala TCCinho, aqui eu tinha que começar assim também, né? Essa nossa live de hoje, que não vai ser pelo Instagram, resolvi fazer essa live privada para a galera da imersão, a galera que se inscreveu na imersão, sei que o pessoal vai entrando aí no decorrer do tempo, e aí eu quero falar com vocês sobre esse TCC do Luiz Guilherme aí, né, mais conhecido como Gui ou Guilherme, enfim, que fez um TCC incrível sobre carnaval. Quem tem coragem de fazer um TCC sobre carnaval? E eu quero saber, Guilherme, como é que estão as coisas aí? Como é que tá a vida depois de formado, né, que você terminou o TCC, fez um TCC nota 20? Me conta como é que está tudo por aí. Antes de a gente começar a falar sobre esse TCC, me conta como é que vai a vida, cara, me diz. As coisas estão caminhando, já pode falar que é arquiteto, né? Já tem registro, Sim, já tem não cal, precisa, já cara. tem cal, não precisa mais ficar na ilegalidade. Mas estão indo, estamos desenvolvendo alguns projetos para começar a vida profissional. Beleza, que massa, cara. Fico feliz demais. Tem uma coisa aqui, ó, que eu acho que é essencial mostrar. O Eu não que sei é? nem Me se vai conta. aparecer. Não, tá. Aí, que é isso, hein? Aí prova a nota 10, A hein? prova TCC da nota nota 20. 20, nota 20, é porque o 10 do laranja ali atrás está sumindo. Ó, para quem não sabe, quem tira 10 no TCC 1 recebe o quadrinho azul, quem tira 10 no TCC 2 recebe o quadrinho laranja. E o Guilherme tirou 10 nos dois, né? Isso aí, TCC 1 nota 20, muito bom, Fica aqui no cara. meu escritório. Tem que ficar no escritório, tem que ficar ali para todo mundo ver. Eu tenho um aqui também, ó. Eu tenho um aqui também. Mas, cara, vamos lá, vamos começar a conversar sobre o teu TCC, né? Sei que você vai apresentar tudo, vai apresentar hoje prancha, vai apresentar essas questões todas relacionadas ao teu trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouco qual foi seu tema, né? Por que desse tema? Sei que a galera está muito nesse início e tem muito essa dúvida relacionada ao tema do TCC, qual tema seguir e tudo mais, fica ali nessa dúvida. Queria saber como é que foi para você essa seleção, esse processo e por que esse tema que você escolheu, me conta. Bom, eu não tinha tema, eu tinha só a ideia, né? Uhum. Era relativamente sobre carnaval, eu tinha essa ideia que eu queria fazer uma coisa para melhorar o profissionalismo do carnaval das escolas de samba aqui, porque quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro, numa cidade do interior, mas aqui também tem carnaval, tem escola de samba, e eu queria melhorar a profissionalização, profissionalizar mesmo as áreas que essas pessoas trabalham, porque são áreas assim realmente precárias, não só aqui, mas como na capital também. A gente tem esse problema, né? E eu tinha só realmente essa ideia, eu não tinha um tema, assim, igual que foi o Divino Carnaval, né? Isso tudo direitinho surgiu muito depois. Mas aí, a partir disso, junto com o Vitor, eu vi que eu precisava, que tinha essa ideia, mas ao mesmo tempo, como a minha universidade tem uma questão social, eu não podia só focar nisso, porque é uma coisa que não tinha um uso, assim, 365 dias por ano, né? É muito específico, né? É uma época do ano, são para profissionais específicos, então eu precisava ter essa amplitude do meu uso. Então eu ampliei para uma área também que tenha capacitação de mais profissionais. Então teria também essa questão de ter uma área de capacitação. Aí Perfeito. entrou esses dois projetos juntos. Perfeito, cara, porque assim, essa parada de fazer um TCC de arquitetura com um tema que você tenha interesse, né? Isso aí eu sempre falo, pô, isso aí é o básico. Às vezes eu vejo a galera na internet falando, né, do TCC de arquitetura, ensinando a fazer o TCC de arquitetura e tudo mais, e falando, escolha um tema que você tenha afinidade. Poxa, sério? Sério? Eu Sério acho que é isso? o básico. Isso é o básico, pô. Todo mundo sabe, todo mundo imagina. Ninguém vai escolher fazer um TCC ali de um tema que não curte, né? E principalmente a gente passa 5 anos fazendo projeto de coisas que a gente não escolheu. Sim, que os professores escolhem, né? Tipo, eles escolhem o tema, você só faz. Então, você fazer um projeto que você vai ficar um ano inteiro
Uhum. fazendo aquilo ali, nada mais justo que você fazer alguma coisa que você goste. Exatamente. E aí, quando você gosta de uma coisa, não significa necessariamente, pô, eu gosto de carnaval, você tem uma escola de samba, né, Guilherme? Tem. Você tem uma escola de samba que você participa dos Sim, desfiles dessa escola e tudo mais, mas você poderia muito bem pensar, né, até algo que eu postei sobre o TCC lá no Instagram do Pablo Vittar, pensar em fazer, vou fazer um desfile da escola de samba, ou vou sim, fazer um carro alegórico da escola de samba. Só que, cara, a gente precisa entender que para muitas universidades o tema do TCC ele precisa ter algumas particularidades, né? Ele precisa ser um tema que tenha uma certa atenção social, ele precisa ser um projeto que tenha uma certa escala, um nível de complexidade também, né? Então, eu acho que o teu tema, a galera tá começando a ficar curiosa sobre o teu trabalho, mas ele vai mostrar, ele vai explicar o projeto inteiro, mas seu trabalho ele conseguiu falar sobre sim, carnaval, mas ele conseguiu falar sobre carnaval não de um jeito tão direto e tão raso, né? Ele conseguiu sim, se aprofundar e fazer até como você falou, que o carnaval fosse algo que movimentasse economicamente, que gerasse emprego, renda durante todo aquele ano. Isso é massa, ficou muito bom mesmo. Mas aí me conta, vamos lá. Aí você fez o TCC 1 com esse tema, tirou 10, não foi? No TCC uhum, 1, e foi para o TCC 2 também tirou 10 ali. sim. Qual dos dois semestres foi mais desafiador para você? Foi o TCC 1, foi o TCC 2? Como é que foi esse processo por aí, cara? Então, eu acho que você começar é muito difícil. Uhum, Então, o TCC1, principalmente que eu tive alguns problemas em relação à universidade, de mudar algumas questões no meio do caminho e eu ter sim. que refazer e fazer outra coisa. Então, tipo, foi mais complicado, até porque você tem que ler muito, né? Porque o TCC1 acaba, a maioria das universidades tem que entregar lá, tipo, um monte de coisa. Então, você acaba tendo que ler muito e escrever e volta e corrige e o Vitor ajudava, não escreve desse jeito e volta. Então, acho que foi mais complicado. Eu cheguei no TCC 2, até por conta do Vitor e por conta também da minha orientadora, ela tinha uma coisa, deixa o máximo de coisa que você puder pronto, mesmo que você vá mudar alguma coisa ou outra, eu mudei pouca coisa no TCC 2, mas eu cheguei já com uma planta esquemática, com uma volumetria base de lá de como que eu queria fazer, mas para mim o TCC 1 foi mais complicado do que o TCC 2. Cara, já é o segundo TCC que eu falo da semana passada para cá e que fala isso. Engraçado que o TCC 1 foi mais complicado do que o TCC 2. E muitas vezes isso acontece justamente por conta desse processo da universidade. Às Sim. vezes é porque o TCC1 tem outras disciplinas juntas, né? Uhum. O TCC1 também os professores não dão tanta atenção, não é atenção na questão das orientações apenas, é até na própria recomendação do que precisa entregar, quando Sim. precisa entregar. Foi o caso dela e foi o teu caso também, né? A universidade, e tem certa data de entrega, vai entregar tal material, faltando 15 dias, muda a data de entrega e muda o material que vai precisar entregar. Tipo, você, pelo menos para mim, foi muito confuso, porque no TCC1, o escopo da matéria é muito, tipo, superficial. Sim. Aí Uhum. você chega no TCC2, eu tinha um escopo lá de 3 páginas de coisa para entregar, com coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, na Sim. faculdade. Não Mas, sabia nem o que tipo, significava, né, aquilo do projeto, e eles cobrando, precisa entregar quase um é, projeto executivo. quase um projeto executivo. É, Então, foda. tipo, é bem complicado, mas eu acho que mesmo assim foi mais difícil o começar e você ir até o final naquela questão ali de você ter que lidar com outras matérias. Eu tava, acho que com 7 ou 8 matérias, além Pô, do TCC. que isso? Eu tava estudando, acho que todo dia. Eu tava toda a semana toda, eu tinha aula. Acho que o único dia que eu não tinha aula era segunda-feira. E tinha matéria online também. Então, Aham. tipo, além disso, você tem que lidar com toda essa questão, você tem que escrever, você tem que ler, você tem que. Aí ela vai lá, tipo, pelo menos na minha universidade, eles iam lá e falar: não, eu quero que você faça uma planta. Aí você tem que ir lá na frente fazer um negócio e volta, e escreve, e volta. Aí tinha que entregar um caderno no final, né? Tipo, começa de um jeito e termina de outro. Então foi, assim, bem. Foi confuso para mim.
Pois é. Bom, papo leve aqui. É legal a gente conversar sobre isso, mas eu quero que você apresente o seu trabalho, tá? Lembrando, galera, que vocês podem fazer pergunta, tá? O chat tá liberado aqui para vocês fazerem perguntas. A gente não vai ficar interrompendo para poder responder essas dúvidas de vocês sobre o trabalho do Luiz Guilherme, sobre a imersão, sobre a mentoria. Pode perguntar sobre tudo, sobre o seu tema, enfim. Sabe que aqui a gente tá fazendo isso ao vivo, de fato, para ter essa troca com vocês, mas as perguntas geralmente a gente vai respondendo depois, então vão fazendo as perguntas aqui, principalmente sobre o trabalho do Luiz, né? Vamos aproveitar essa participação de um TCC Nota 20 aqui, vai fazendo as perguntas, vai mandando mensagem, que aí ele vai respondendo por aqui depois, tá? Vai respondendo, vai apresentando tudo para vocês. Guilherme, não preciso nem perguntar, mas você sabe como é que compartilha a tela, né? Pô, A gente sei, foram a muitos gente tempos, fez muito tempo. mentoria. Pois é, a gente fez mentoria há muito tempo aqui no Google Meet, compartilhando Aham. tela e tudo mais. Então, pode compartilhar a tela e apresentar o teu TCC2. Apresenta já o TCC2, Tá. mostra ali que é o resultado final, né? Só apresentar os dois ali também vai ficar uma coisa imensa Porque de tem muita grande. coisa, ó, Pois são é. 47 páginas, 90, né? Não, para não ser mais exato. Mas, bom, aqui, deixa eu botar. Fica. Mas aí eu vou ter que ficar dando zoom, né? Acho melhor deixar do outro jeito. É mais Cara, fácil. é verdade. Vai dando zoom assim, senão não vai dar para ver, não. Bom, o meu projeto, eu moro no estado do Rio de Janeiro, na cidade que chama Nova Friburgo. É uma cidade interior e a gente tem o que é considerado o segundo carnaval do estado, né? O segundo maior carnaval do estado, só perde realmente para a cidade do Rio de Janeiro. E o meu projeto, o Divino Carnaval Enredo de uma História, ele entra como uma valorização da cultura, como fio condutor desse desenvolvimento histórico todo da população brasileira. E é um movimento, o carnaval é um movimento cultural que ele tem mais de 100 mil anos, né? A gente vai desde lá da época do Egito, de outras populações que tinham esses festejos, né? Então ele parte dessa premissa e também com uma baixa qualidade de profissionalização da cultura do carnaval, eu acabei tendo essa sacada, né, de fazer um lugar onde eu poderia agrupar todas essas escolas. Aqui na minha cidade tem 8 escolas de samba, então são muitas, e tem uma falta de profissional muito grande, qualificado, e os locais de trabalho, assim, são precários. Então, a justificativa no meu projeto, ela parte desse valor, dessa coisa cultural, social e econômico para minha cidade, visto que a maior arrecadação do meu município é realmente o carnaval. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver um anteprojeto de um centro de capacitação em produção aqui na cidade de Nova Friburgo, com o objetivo de profissionalizar toda a cadeia produtiva e investimento de turismo para o local. Aí aqui tem os objetivos específicos, que é compreender essa produção atual para fazer melhoras nesses barracões, nesses galpões de produção, propor um espaço ocioso, porque eu utilizei uma fábrica que é abandonada aqui na minha cidade, depois eu vou falar um pouquinho dela, propor um espaço de capacitação junto a essa produção e garantir uma boa arquitetura com uma segurança para esses profissionais. Bom, a minha cidade, ela fica, como eu falei, na região serrana do Rio de Janeiro, e o terreno ele tinha cerca de 300 mil metros quadrados, e sendo 29 mil edificados. A fábrica ela fechou no início dos anos 2000, então ela está completamente abandonada, como vocês podem ver aqui nessas fotos. Não sei se dá para ver direito, mas está realmente abandonada. Agora eles estão pintando a fachada, mas só pintando, né? Tipo, não tem muita coisa. E o entorno também. Aí, como eu precisava de ter essa questão social, eu propus junto ao meu projeto uma praça. Então a praça ela fica nesse terreno da frente aqui, nessa parte em azul, onde também pertence à fábrica, mas ela estava cedida a uma empresa de transporte. Aí tem a questão da análise, né? Análise climática. Aqui a gente tem ventos norte, normalmente. Aqui na frente do terreno, né, do outro lado do rio, passa uma rodovia, então tem bastante ruído. Então essa praça também ela vem para dar uma certa abafada nesses barulhos. Aqui uso e ocupação, a maioria dos terrenos de entorno é residencial, então eu tenho uma taxa de ocupação bem grande de casas e edifícios, e só aqui nessa parte do Rio mesmo que a gente tem comercial e institucional.
Então vamos lá. Como isso aqui não é a apresentação da tua banca final, né? Vou fazendo algumas perguntas aqui até para a gente ir alinhando tudo. Então vamos lá. O teu projeto ele foi um equipamento que era justamente para abrigar essas escolas de samba do Sim, Carnaval, né? De Nova Friburgo. Também tinha um centro de capacitação para o isso. desenvolvimento de novos profissionais, porque o carnaval ele termina gerando muito emprego e renda, não só no mês do carnaval, né, não só no início do ano ali, mas também durante todo o ano, porque as escolas de samba elas não param, Sim. né, principalmente as daí do Rio de Janeiro. E ainda teve essa praça que você É, desenvolveu, né? Que era na frente, que era próximo aí, ou dentro do terreno da fábrica. Então, o teu projeto ele isso. envolveu restauro também, né? Tinha a parte da fachada que eu mantive. Ah, Então, teve alguma parte que teve demolição. Esse prédio aqui, ele foi completamente demolido. E esse prédio aqui, ele manteve toda essa fachada para manter a parte visual do coisa, né? Essa fábrica não é tombada, então a gente, em conversas, a gente acabou propondo essa demolição, porque não faria sentido, eu não teria como encaixar algumas coisas ali, porque são carros muito grandes, né? Então não teria realmente essa questão. aham. Não, beleza, legal. Deu para entender bem a forma de trabalhar, a forma de utilização. E agora vamos lá, pode partir para a próxima. Vou te perguntando se pintar alguma dúvida, alguma coisa que eu quero que você esclareça. Continue. Aqui tem a questão do sistema viário, o zoneamento também, porque essa área da fábrica é uma área de interesse econômico do município, então já no zoneamento ela já tem os parâmetros para ter uma área cultural ou social. Aqui são meus projetos referenciais. Mas ela estava abandonada, né? A fábrica estava Tá, sem uso, tá ela sem está uso. abandonada. É E porque o que acontece? Essa fábrica, quando ela faliu, ela deixou um certo prejuízo. Então tem muita coisa ainda na justiça, uhum, de funcionário e tudo mais. Então é uma coisa que acaba não podendo mexer direito. E a entendi. prefeitura acabou comprando, mas está relativamente abandonada ainda. E aí, uma pergunta que sempre me fazem, vou te fazer agora, né? Essa fábrica, ela não era, esse equipamento ele não é da prefeitura, esse terreno não é público, né? Não. Mas como é que foi fazer um projeto aí? Teus professores encrencaram com isso, por não ser um equipamento de posse da prefeitura, um equipamento público, enfim. Então, por estar abandonado, não. Mas claro que eu tive a vantagem, não a vantagem, né? Tipo, eu tinha conhecimento disso tudo, então lá no TCC1 já tinha uma justificativa bem ampla em relação a isso, e eu tive a vantagem também que eu já tinha posse das plantas e tudo mais, então foi mais fácil de eu convencer, não preciso procurar ninguém, porque era mais fácil, tipo, de ter essa questão. Mas eles não encrencaram, só realmente eu tive que ir com uma coisa de convencimento, né? Porque o professor tem essa coisa de restauro e tudo mais, mas eu propus e falei, olha, não tem como eu encaixar as coisas aqui. Tu fala no sentido porque no teu caso tu aproveitou as fachadas, tu não aproveitou É, a fábrica inteira, né? não. Então, Exato. tipo, eu já cheguei na apresentação final do meu TCC1, né, na banca, já com tudo esquematizado para ninguém me questionar, falando, mas por que você vai tirar e não sei o quê. Eu falei, não, eu vou tirar por conta disso, que aqui não cabe, o local acaba, tipo, já está em decomposição o prédio, eu teria muito mais gasto. Eu propus também junto a questão do reuso de tijolo e janelas, então as janelas que estão no meu projeto são do mesmo tamanho das que estão aqui, então elas podem ser reutilizadas. Uhum. Mas eu já cheguei com uma justificativa muito fechadinha para não ter esse questionamento, né? Tipo, Cara, sim, porque é polêmico, pô. É bem é, polêmico você propor que eu não, vai. eu tive a sorte, né? Que eu Não, acho que não é uma questão de sorte, não. Eu acho que é uma questão de realmente se preparar, né? sim, Lembra daquela frasezinha que eu martelo, que eu falo mil vezes durante a mentoria, durante o semestre da mentoria? Em um TCC, tudo é possível desde que justificado, sim, né? Se você conseguir justificar aquela sua decisão e sair elencando, sair colocando várias justificativas sobre aquela decisão que você teve, aquilo dali vai ser possível.
essa sua fábrica ela não era tombada. Se ela fosse uma fábrica tombada, aí sim você não Sim. iria, por mais que tu levasse justificativas, elas não iriam ficar de pé, né? Não. Então, tu conseguiu trazer esse convencimento a partir da justificativa, né? Então, acho que não foi uma questão de sorte, não. Eu deixei tudo bem fechadinho e eu tinha uma coisa que eu era o meu maior crítico, né? Então, eu acabava pensando muito para não ter problema, tipo, então eu já fui preparado para qualquer coisa que eles perguntassem, que entrasse algum questionamento, eu já estava preparado para É isso aí. Boa. barrar. A gente conseguiu entender melhor sobre o teu trabalho, pode dar seguimento aí, vamos lá. Bom, aqui tem uma perspectiva de como ficou essa fachada, né? Aqui é a parte de centro de capacitação, então ali era meio que uma casca, tem esse telhado em bandeiras, que foi inspiração lá do meu TCC1, que é a parte de decoração de carnaval de rua do Rio de Janeiro, da década de 70, 60. Aí tinha alguns brises também, que foi uma proposta que a gente entrou depois do meu TCC1, que acabou, poderia virar uma estufa, né? Então... Mas aí tem também, eu tive essa passarela que ligava os dois. Aí aqui já é a questão da implantação. Esse painel aqui foi acho que a única questionamento realmente que eu tive no TCC, que eu tive que refazer, porque eu não propus uma questão de painel fotovoltaico e tudo mais, porque eu falei, gente, eu já tô usa muita energia elétrica, né? Eu falei, isso não vai dar conta, esses painéis só. Então, tipo, eu já não propus, mas aí eu tive que refazer e botar isso aqui, mas foi a única correção que eu tive. Aí aqui ficou a Praça Central, que é onde é aquela questão da empresa de transporte rodoviário que tem aqui. Aí eu propus que ela ficasse aqui dentro, então aqui ela tem uma saída, né, para os caminhões, e a Time Express ficava aqui dentro. Aqui, nesse primeiro, é onde fica os 4 galpões das escolas de samba do grupo especial, então são 4 aqui, eles são espelhados, então eles usam a mesma saída de emergência. Aqui no 3 é onde fica do grupo são escolas menores, né, do grupo de acesso. Aí também são 4, ficam também espelhados essa questão. O 4 ficou mais a parte do administrativo, do educacional, e aqui em ensino 5 ficou o educacional. E ainda sobrou um espaço para eu botar um estacionamento. Então eu tive um estacionamento grande. E os meus prédios também ficaram bem grandes. Ficou com uma cerca de... Alguns ficaram com 1.000 metros, outros ficaram com 300 e pouco, mas esse aqui ficou com 3.000. Aí aqui, a praça em si, o projeto ele foi desenvolvido para a questão com pensamento de uso de 365 dias por ano. Então, foi desenvolvido uma praça onde originalmente ficava essa empresa. Atualmente, eu propus a locação lá, né? E a praça em si é um uso mais social. Então, aqui eu teria essa questão de ser um local de lazer por conta do meu entorno, que foi a questão de ser muito residencial, né? Uma área residencial. Ter também apresentações das escolas de samba, feiras livres, porque aqui perto a gente tem uma feira livre que acontece todos os sábados, então eu alocaria essa feira também na praça, eventos culturais e ter um layout dinâmico em relação a essa questão, para ter essa grande praça para o uso da população. Aí eu acabei ligando essa praça com a rodovia que tem aqui, então aqui na frente teria que propor uma travessia, né, em relação a isso, porque a gente tem uma rodovia e do lado de cá tem bastante casa. Bom, já no meu bloco do grupo especial, eu tenho 4 barracões. Eu vou explicar mais ou menos aqui como que ficou essa divisão. Aqui é um térreo livre, ele pega 3 andares, né, o térreo primeiro e segundo. E esse barracão ele tem 570 metros quadrados, essa parte livre, para construção de cerca de 4 a 5 carros alegóricos. Nessa parte de baixo, ele fica já essa questão de depósito, produção de algumas ferragens e questão também de solda, que fica fechado em relação, porque pode ter fogo, né? Aí também tem a questão da saída de emergência, esses dois aqui usam uma saída de emergência e aqui usa outra saída de emergência com escada de incêndio e elevador. Aí o primeiro pavimento tem uma parte mais administrativa, a gente tem sala de criação, sala de diretoria,
2 banheiros, sendo um banheiro PCD também, então a gente tem vestiário e banheiro junto. Aqui tem uma área de copa, né, para os funcionários poder descansar e poder almoçar e tudo mais. E no terceiro fica a parte de criação dessa questão de fantasias, e daqui nesse 2 fica a parte de construção de esculturas, porque algumas esculturas elas ficam no último pavimento, exatamente porque você issa ela e já joga em cima do carro. É mais fácil. E isso também, tu reaproveitando aquela ideia da fachada da fábrica, que já Essa tinha daqui ela esse... fica com a fachada. Aqui vocês podem ver um corte, mas aqui nessa imagem vocês conseguem ver mais ou menos como ficou. Isso. Eu mantive uma casca dessa fachada virada para o lado da rua, e para o lado de dentro ele tem uma fachada mais moderna. Mesmo, até porque, repito, não é tombada, né? A Não. fábrica não ser tombada possibilita isso, e até, mas por que não derrubou a fábrica inteira, incluindo a fachada? Porque, por mais que não seja tombada essa fábrica, a gente tem uma questão relacionada à paisagem, né? A Sim. preservação da paisagem urbana, que essa fábrica já está aí há tanto tempo, foi um dos primeiros equipamentos do município, que preservar essa fachada traria esse benefício de manter essa paisagem e um equipamento que vai ter esse caráter. Mas internamente não se manteve. Seria impossível manter. Por quê? Cara, a gente está falando de carro alegórico de escola de samba, que precisa, como o Guilherme falou, ter guindaste em cima para poder puxar as alegorias. Como é que uma planta de uma fábrica, era uma fábrica têxtil, não era, Guilherme? Era uma fábrica têxtil. Como é que uma planta de uma fábrica têxtil que não era feita para isso iria suportar, e não tem pé direito, não tem altura suficiente para isso. Mas é por isso que foi tomada essa decisão. Isso parece que a gente está conversando e que foi tomada assim em um dia, né? Do dia para a noite. Não, é um processo, são escolhas, são decisões que vão sendo todas justificadas e vai tudo se encaixando ali no projeto, né? Porque o que acontece? Os carros dentro do galpão, né, eles normalmente chegam a uma altura de 8, 9 metros, mas eles desmontam para sair. O portão, então, eu tenho a altura base, que é o que pode passar na rua. Essa é massa, essa informação é massa. Eu não fazia a mínima ideia que era assim, cara, antes Então, do tipo, teu aqui TCC. dentro, normalmente vai até o teto. Eles botam até o teto. Tipo, monta inteiro, né? O monta bichão inteiro, lá. Massa. Até para questão de decoração e tudo mais. Mas para sair, ele tem que. Porque tem que passar em sinal, em ponte. Então tem a altura base, que é a altura que pode sair na rua. Então, tipo, aqui é a largura do carro, que é uma largura de duas faixas. E a altura, que a altura eu não lembro direito, mas acho que é 6 metros, sei lá, alguma coisa assim. Pode crer. Não chega a tanto. Mas é difícil porque aqui poderia ter um guindaste, porque aqui tem que passar escultura e tem que subir coisa. Então, normalmente é mais complicado se eu mantivesse as lajes, né? Aí eu já tive que pensar também nessa questão de manter essa fachada, que eu tive que fazer todo um contraventamento, não sei se dá para ver aqui direito, mas tem uns cabos de aço aqui nessas janelas. Eles tinha pilares e vigas para segurar essa fachada no lugar, porque eu tirei todas as lajes, né? Isso, é que na verdade aí a gente já tá entrando na questão estrutural, né? Tem a estrutura da edificação, do galpão, que basicamente virou um galpão interno, e a estrutura para fazer o travamento da fachada, que a fachada ela fica presa na estrutura da fábrica que saiu, né? Que saiu. Muito bom, quando eu falo, é um TCC muito técnico e às vezes, quando a gente vê só prancha diagramada, não dá para entender o quão técnico que ele é. Por isso que essa apresentação aqui, ela é tão boa, pô. Por isso que isso aqui é fantástico para trazer esses pormenores, esses detalhes, assim, que foram pensados e tô falando aqui coisa que eu nem falei na apresentação. Exato. Mas porque não tem nem tempo para isso. Isso aqui que é bom, por isso que é bom fazer essas lives aqui, isso é excelente, né? Mas, cara... pode continuar, eu tenho várias perguntas ainda para te fazer, já estão mandando dúvidas aqui, outro Vitor mandou dúvida aqui, depois eu vou entrar nas perguntas de vocês, podem mandar inclusive, mas avança, Gui, pode avançar. Aí aqui é a questão do bloco de acesso, então são barracões menores, mas eles seguem a mesma estrutura, a mesma fachada de tudo do outro. A única diferença é que não tem fachada histórica aqui, então é só uma construção nova. Mas eles também têm toda essa questão de ter o térreo
de 9,40 metros, tem o depósito, tem a parte da solda, a escada de incêndio dividida. Aí aqui nessa parte de cima fica a questão dos banheiros, a copa e uma areazinha de circulação. E no terceiro pavimento ficou a parte de depósito e de construção das fantasias. Ele também segue a mesma estrutura do outro, né, que foi uma laje plana protendida, tem os pilares, e a estrutura da cobertura foi com os painéis de policarbonato fosco, para manter essa ventilação, porque um dos problemas que tem muito nessa questão, porque como lida com muita solda, muita coisa, cola quente, então é muito quente. Então a falta de ventilação é um dos grandes problemas desses barracões. Aí aqui tem uma maquetezinha que eu fiz, que é dessa estrutura, e como também a questão aqui do portão, os portões têm os mesmos tamanhos, e tem essa questão também de ter essa parte saindo para a rua, porque aqui eu não poderia botar uma calçada, né, por conta da questão dos carros, já fica mais fácil de você sair direto na rua. Bom, a minha parte do administrativo é essa daqui, é uma parte que ficou bem ampla em relação a isso, porque eu botei uma biblioteca aberta aqui eu tenho um grande mobiliário de livros, e aqui eu tenho algumas partes de sala de reunião, administrativo, de diretoria, tem uma parte de depósito também, de acervo. Aqui tem uma escada arquibancada, que ela tem vários usos, então as pessoas podem sentar e tudo mais. E na parte do educacional em si, eu também tenho essa questão, eu tenho um outro tipo de arquibancada, de escada arquibancada, essa daqui fica mais centralizada, também tem essa questão de ter uma convivência com todos aqui nessa parte, tem uma recepção também. E aqui ficou a questão das salas de aula, então eu tenho sala de teatro, tenho sala de música, sala de dança, tem mais de uma sala de dança. No segundo pavimento, entra já a parte mais de pesquisa no bloco administrativo, porque como eu precisava de um certo silêncio, eu não poderia deixar essa parte no educacional, então a pesquisa ficou virada para cá. Eu tenho uma biblioteca, sala de pesquisa e uma parte também de sala de professores do educacional. Aí aqui tem a escada arquibancada, tem uma área livre também. Todos os andares têm banheiros PCD e banheiro comum. E na parte educacional ficou a parte também de sala. Então eu tenho mais sala de música, sala de artes, né, que é mais focado nessa questão de produção de fantasia, de alegoria e tudo mais. Tem um acervo, tem sala de música e sala de desenho, porque acho que a maioria das pessoas não sabe, mas quem faz projeto de carro alegórico é arquiteto. Então a gente tem sala de desenho técnico também para essa questão. O terceiro pavimento do administrativo, eu mantive mais focado na parte da liga das escolas de samba. Então, eu tenho uma grande sala de reunião e uma parte também de administrativo dessa liga, com banheiros e área de convivência. E aqui continuam as salas. Então, eu tenho mais sala de música, mais sala de dança e mais sala de artes. E todos eles têm um depósito de PN, de produto de limpeza. Aqui também tem banheiros. Aqui ficou um cortezinho, né? Mas fica bom de ver, porque ele tem um vão aqui no meio, e essa parte aqui pegou todas as salas. Aí eu estruturei essa parte da saída de emergência. Em cima tem a questão das caixas d'água, que fica mais próximo aqui dos banheiros. E nesse aqui não dá para ver, mas a caixa d'água está em cima dos banheiros também, que fica aqui nesse cantinho. Aqui tem algumas imagens internas, como que ele ficou, né? Eu tinha uma questão que eu não poderia usar algumas cores, né? Porque senão eu teria que botar todas. Então eu tive que escolher uma cor neutra, não neutra para, tipo, neutra mesmo. Aí eu botei laranja, porque eu achei que ia ficar mais bonita essa questão. Aí aqui tem esse móvel grande da biblioteca. E até falar um pouco sobre esse teu estilo de representação, de render das imagens, né? Que é até um pouco mais conceitual. E, assim, isso daí, gente, tem, claro, muito a ver também com o estilo de entrega que o Luiz Guilherme tinha. Essa questão de entregar prancha diagramada, ou painéis, como chama em algumas universidades e tudo mais,
termina possibilitando você de usar alguns estilos próprios de representação, de criação de imagens. Então, as imagens do Luiz Guilherme, elas são até mais parecidas com tipo uma colagenzinha do que com aquele render realista, de você ver a divisão ali do rejunto do piso, não sei o que, entendeu? O rodapé passando. Então, só para vocês que tem muita gente que está muito acostumada a ver aquele render de escritório, né? E quando vê esse estilo de imagem, se depara com isso e pergunta, mas pode fazer assim no TCC? Depende. Se a tua universidade pedir painéis, pranchas diagramadas, pode, dá para fazer dessa forma aí, que fica bem boa, fica bem legal. Tipo, o único que eu fiz realmente uma coisa mais, assim, mas mesmo assim eu mesclei com essa questão da colagem, foi a fachada, que eu fiz um take só e cortei aquilo ali, foi onde eu botei mais tempo, né? É questão de tempo também, gente, eu não tinha tanto tempo, então era o que dava para fazer. Não, e super combinou, né? Super combinou, não foi algo questionado, até porque os professores, quando vão analisar um projeto, analisam todo, a proposta, e não, essa imagem aqui, ela poderia ser mais realista. Não, pelo amor de Deus, né? Não é isso que vai ser avaliado. Aí aqui ficou o outro prédio, né? Esse já é a parte do educacional, então ele tem esse grande pátio central, com essa arquibancada e com lugar para as pessoas sentarem. Aí aqui a gente tem um bloco de 2 elevadores, aqui a saída de emergência, então a gente tem a porta vermelha, né? E aqui as janelas dando para dentro, né? Então você tem visão de dentro da sala de aula. Porque ou você bota uma porta com aquela bandeira de vidro, ou você faz uma questão dessa janela, né? Aí eu achei melhor botar a janela. E aqui ficou uma outra visão dessa parte. Bom, aí seguindo, o meu tinha como exigência um corte de pele. Então, eu precisei fazer um corte de pele, eu escolhi a parte do educacional, que eu achei que seria mais... Até porque ele tem uma forma diferente, tem essa questão da minha cobertura, que era diferente, então eu preferi fazer disso. Aí aqui tem a questão do corte de pele, né? Ele começa aqui em cima com essas vigas, eu até esqueci o nome, acho que é viga vagão, que eu usei, que são vigas que estruturavam todo o meu projeto. Essa cobertura de bandeiras, que eram de acrílico, né? De policarbonato fosco. Aqui as janelas com brise. Aqui tinha a parte de cima dessa educacional, uma sala, forro. As janelas, elas abriam só na parte de cima, para encontrar com essa questão do brise. Aqui eu botei uma jardineira em torno de todos os meus prédios, então tem uma jardineira e a laje, né, e tudo mais. Aí aqui eu também fiz um corte de pele da parte do barracão, né, do galpão. Então eles têm essa modulação e aqui a modulação da parte do educacional. Todos eles seguem esse mesmo tamanho para ficar mais fácil de construir. Aí aqui são algumas imagens internas dos galpões. Eu não fiz esses carros, gente. 3D Warehouse está aí para isso. A gente pegou algumas coisas e eu só fiz realmente a representação para mostrar o tamanho, qual o tamanho do carro que pode ficar ali dentro. Aqui eu já fiz diferente, botei só esculturas, escalonando essa questão dos bonecos, né, e tudo mais. Uma visão de cima também para mostrar. E aqui tem a questão das janelas, que eu falei que poderiam ser reutilizadas da fábrica que foi demolida. E aqui a minha escada arquibancada, de como que ela ficou, né, essa questão. E para finalizar, tem uma maquete geral dessa questão da minha setorização. Então aqui a gente tem a praça central, o bloco de barracões do grupo especial, o bloco de barracões do acesso, o educacional barra administrativo e o estacionamento. E essa questão da paisagem, ela foi muito importante para mim, porque eu não usei a fábrica toda. Então, todos esses blocos branquinhos aqui é o resto da fábrica. Então, eu não podia modificar só, tipo, a metade. E essa parte aqui fica muito exposta, porque aqui tem mais mato, tem mais floresta, então não tem tanta visão. Mas aqui fica muito exposto. Eu não quis modificar essa parte da paisagem em si. Mas é isso, aqui tá mais a questão de documentação que tinha que entregar junto. Não, beleza, show de bola. Queria dizer também que essa ideia da praça, ela foi muito boa, cara. Ela foi também corajosa, porque querendo ou não, você fez uma realocação, né? Você tirou a empresa que estava localizada aí, só que você
conseguiu fazer essa realocação que para um TCC de arquitetura, repito, dependendo da universidade, é possível fazer isso sem muito problema, que foi o teu caso, Sim. dizendo, não é, essa fábrica, essa empresa de transporte, ela vai ficar nesse bloco aqui da fábrica que não tem uso atualmente, mas eu vou pegar essa área ali do projeto para poder fazer uma praça que vai ser benéfica para a população, por quê? Porque ela aproxima esse teu equipamento da via principal que está passando aí embaixo, né? Dessa Sim. avenida que está passando aí embaixo. E a fábrica em si, ela fica bem isolada, né? Tipo, se você vê aqui nessa primeira, ela fica bem isolada. Mas o entorno aqui, esse entorno aqui que chega por essa rua mais local, e aqui é tudo residencial. Então, eu tinha que ter um projeto ali que desse um uso também constante para aquilo ali. E como eu analisando, eu vi que não tinha praça no entorno, eu falei, vou propor uma praça. Isso, e volta lá naquela imagem que serve bem para poder a gente entender isso lá da última prancha. Aqui a discussão virou quase uma discussão de projeto aqui, muito bem, isso aí. Cara, querendo ou não, tá todo mundo se formando em arquitetura e urbanismo. Sim. Né? Por mais que, Vitor, eu não gosto de urbanismo e tal, cara, não é que você é obrigado a fazer um projeto de uma praça, mas você precisa entender o contexto desse seu terreno, no caso do Luiz Guilherme, dessa fábrica que ele estava reutilizando ali, para propor certas alterações ali nessa malha urbana para trazer um benefício de acesso, de uso ali daquele equipamento. Então, isso que ele fez é uma sacada que geralmente é uma cartada muito boa para as bancas. Eu estou falando, isso aqui está virando uma mentoria, hein, galera? Isso aqui está virando quase mentoria já, pô. Essa cartada é excelente, porque mostra para os professores, caramba, é um projeto de arquitetura, mas ele teve essa preocupação urbana. Isso vai abrindo caminhos e vai abrindo mentes ali na hora da banca, com toda certeza, né? Foi muito boa mesmo. Bom, eu adorei. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que até a gente já gravou Inspira, mas esse aqui está sendo melhor. A gente tá discutindo outros pontos aqui, está sendo essencial. E eu vou começar a tirar dúvida da galera. Pode ser? Ou você tem algo mais a adicionar, Guilherme, em relação ao teu trabalho? Fica à vontade. Não, acho que não. Acho que foi tudo isso mesmo. Não É tem isso muito. aí. Já tem um Isso aí. tempinho já esqueci já. Você tava nervoso para a banca final? Tu tava com medo, nervoso para a banca? Como é que... Então, assim, eu falar que eu tava 100% normal, não estava. Mas eu tinha me preparado tanto tempo para aquilo, que foi, tipo, acho que foram umas 2 mentorias coletivas que eu apresentei meu TCC. Então, o pessoal já conhecia meu TCC de cabo a rabo, e eu também. Então, tipo, eu botei na minha cabeça, você é o que sabe mais do seu trabalho, não deixa nada te afetar. E como eu tinha 15 minutos, tipo, o professor que fez a minha banca, ele me implica comigo até hoje, que ele fala, você me chegou lá com slide, com 90 slides. Eu achei que você não fosse dar conta. Eu falei, não, mas relaxa, menino, eu já tinha testado aquilo em casa. Quem é TCCinho sabe o porquê dos 90 slides, né? Exatamente. O método de apresentação da mentoria E TCC acho que foi Metadata. exatamente isso que me fez deslanchar em relação a isso, porque eu já tinha aquilo ali e foi muito dinâmico, né? Tipo, eu fui, quando eu vi já tinha acabado. E eu fechei sempre antes, né? Eu fechava sempre com 12, 13 no máximo, para dar uns 2 minutinhos de folga de ter esse problema. Sim, isso faz loucuras nas universidades, né? De olhar o slide ali, uma quantidade absurda de slides e achar que vai extrapolar o tempo, mas na verdade não vai, porque segue essa metodologia de apresentação que a gente propõe. Mas show de bola, gostei demais. Vamos respondendo aqui. Teve uma pergunta, vamos ver se a galera vai mandar mais perguntas à medida que a gente for respondendo aqui, tá? Não tenham vergonha, tá, gente? Podem mandar a dúvida, não tem problema não, que a gente manda por texto mesmo, ou se você quiser ligar a câmera e o microfone, pode também. Mas eu sei que a maioria tem um pouco de vergonha, pode mandar por texto que a gente vai respondendo. Vamos lá, foi a pergunta do Vitor aqui. Quais softwares foram utilizados para representação? Fala para a criação do projeto e representação como um todo, que eu sei que a galera tem muita dúvida em relação a isso. Aí já pode mandar. Bom, eu usei Revit, 3ds Max para projeto, que foi essas imagens e tudo foi no 3ds Max. Mas eu utilizei Photoshop, né, o InDesign e o Illustrator.
Mas tu já utilizava esses programas ou tu não usava? Como é que foi isso? Já eram programas que tu tinha domínio? Photoshop em design, sim. O Illustrator, não. Eu usava menos. Não tinha muito. Foi realmente eu aprendi com o TCC. Porque eu não utilizava. Eu utilizava, fazia tudo mais nessa questão do Photoshop e do InDesign. Mas os programas para fazer projeto, o Revit e o 3D Max, tu já Não, eu já sabia, eu utilizava? já utilizava. O Revit, principalmente, que na minha faculdade chegou tipo, acho que na metade a gente tinha só aula em BIM. Então, teve que aprender de qualquer maneira. Então, tipo, Uhum. todos os TCCs da minha turma, todo mundo que estava na minha turma fez no Revit. Então, tipo, é muito difícil de fazer em CAD, essas coisas assim. Mas eu acho que, tipo, vai, gente. Qualquer projeto, qualquer programa vai. Sim, sim. Desde que você saiba mexer, é mais fácil do que aprender na hora. Não, com certeza. Minha recomendação, né, ela sempre É, é para você fazer o projeto nos programas que você domina. Isso eu falo de desenvolvimento projetual e não de representação e diagramação, tá? São coisas é, diferentes ali. Semana passada eu fiz uma live com a Ana, que fez um TCC que a universidade dela exigia até um nível de detalhamento um pouco maior do que o teu, sim. Guilherme, e no dela ela usou AutoCAD e SketchUp. E É. conseguiu, né? E conseguiu. Por quê? Porque ela já tinha habilidade com aqueles programas para o desenvolvimento projetual. Representação gráfica e diagramação é outra coisa. Aí já é outro pacote, a gente já está falando de um outro esquema, de um outro lado ali da coisa, né? É, nada que um Canva não ajude, um PowerPoint. É Também, tipo, você também vai tem, no. tem gente que diagrama também usando esses programas e tá tudo bem, né? É bom não ter muito esse medo, por quê? Porque às vezes a pessoa já começa o TCC com medo, né, do que vai desenvolver, achando que, porque eu não sei utilizar tal programa, não vou conseguir mandar bem ali no TCC, e não é assim, não é assim, É, não tem né? nada a ver. Dá para fazer em qualquer programa. É só você saber realmente mexer, não precisar ficar procurando coisa no YouTube para como é Exato. que resolve. Então, tipo, eu já sabia como que mexia no Revit. Essa questão da minha cobertura, realmente, eu só ia conseguir fazer no Revit, que foi uma coisa mais paramétrica. Então, tipo, ou eu usava o Revit ou eu usava outro programa que eu não sabia mexer muito. Então, tipo, eu usei o Revit exatamente por isso, simplifiquei a cobertura, mas é uma questão de eu já sabia mexer. Então, vai naquilo que você sabe, porque eu acho que é o melhor realmente. Tipo, não tenta criar coisas onde você não sabe fazer, porque vai dar um problema numa hora e você vai ter que procurar a solução e vai demorar mais tempo. Exatamente, cara. Isso daí é mega importante, né, para esse desenvolvimento e não achar que não dá para fazer, né? Não dá para fazer. Vamos lá, teve mais uma dúvida aí, ó, da Bia agora. Qual foi Qual sua foi a sua maior maior dificuldade? dificuldade no TCC 2? No TCC 2, qual foi tua maior dificuldade? Se tu lembrar, né? Encaixar tudo nessas pranchas. Foi. Caramba, na prancha foi mais difícil do que o projeto em si? O projeto foi complicado, mas como eu já tinha uma ideia muito fixa na minha cabeça, foi mais fácil de eu ir solucionando os problemas e tudo mais. Mas eu acho que no final eu já estava muito cansado e eu achei que não ia dar tudo nas pranchas. Então, tipo, o Vitor sabe disso, que eu fiquei completamente estressado, que depois eles mudaram a minha apresentação, então eu não podia apresentar na prancha, eu tinha que apresentar no PowerPoint, aí eu tive que fazer esse PowerPoint. E, tipo, eu achei que não ia caber tudo. Acabou que sobrou espaço, deu tempo de botar mais coisa aqui, essas imagens e tudo mais. Mas foi mais difícil. Acho que eu fiquei bastante tempo mexendo, né? Nas pranchas. Uhum, Até sim. encaixar tudo do jeito que eu queria. Sim, e, pô, final do TCC 2, pensa comigo, galera, você passou o TCC 1 inteiro ali fazendo o trabalho, você passa as férias todas ali fazendo, não fazendo o trabalho, né, que férias ali a pessoa descansa e tal, mas você passa as férias pensando no trabalho, porque não tem como não pensar, né, aí você começa o TCC 2 com alterações que sempre tem e vai evoluindo e tudo mais, e aí quando você chega no final, pô, tá exausto. Geralmente Não, tá eu bem tava cansado. Tá bem cansado. cansadíssimo. É. Então foi E, bem difícil. exato, e é um momento que você tem que pedir muita ajuda, né? Aham. Até a gente bate muito nisso, a minha equipe fica indo atrás dos TCCinhos que somem, que param de comparecer nas mentorias,
para a gente chegar, né? Para gente chegar e falar para tipo assim, ó, vamos lá, cara, eu sei que esse é um momento importante, sei que vocês precisam de ajuda, compareçam e venham aqui, porque às vezes é importante de dar aquele chacoalhão em vocês para dizer, ó, esse é um momento difícil para todo mundo, mas não desiste, vamos lá, chega junto, mostra o trabalho, mostra como é que tá, e aí? Porque eu sei que é importante para vocês isso, né? A reta final sempre é a parte mais que você tá mais cansado e que você precisa de mais atenção, porque senão pode dar alguma coisa errada e é melhor evitar. Então, tipo, foi realmente o momento mais cansativo, esse finalzinho ali. Exato. O final é dureza para tudo. Para tudo. Qualquer coisa que você tá fazendo na vida, a reta final, ela termina sendo onde a fadiga termina batendo mais ali, né? Mas, cara, desistir não vale a pena, até porque você já tinha um trabalho muito bom nas mãos, né? Você olha assim e vê um trabalho bom, então desistir não vai ser uma opção e a gente não deixa isso acontecer. Bota né? aqui na cabeça que já chegou onde chegou. Com certeza. 5 anos, gente. 5 anos de faculdade. Não vai ser 6 meses que você vai. E pedir ajuda, né, cara? Como, pô, uma das coisas, sério, Vitor, qual é o seu maior desafio na mentoria TCC Nota 10, orientando os alunos? É fazer os alunos tirarem 10? Não, não é não. Fazer o aluno tirar 10 é fácil perto disso que eu vou falar agora, que é convencer os alunos a pedirem ajuda. Sim. Tipo assim, é muito difícil, pô, é impressionante, assim, mas isso não é culpa de vocês, eu sempre falo, isso é culpa da faculdade de arquitetura. Vocês passam 5 anos na faculdade de arquitetura, 4, na verdade, né, tirando o TCC ali, mas você passa 4 anos na faculdade, aprendendo que, pô, se você tá com uma dúvida, resolve e traz o projeto que eu vou analisar e dizer se tá certo ou se não tá. Você não tem essa possibilidade de pedir ajuda quando tá travado. E eu fico o tempo todo aqui na mentoria tentando mostrar, né, essa forma de pedir ajuda, de como é importante pedir ajuda em relação a isso. Rolou uma outra pergunta aqui, que foi dito no início, né, dessa live, mas a galera que não estava no início, mas a gente repete, não tem problema não. E aí vou jogar para você, Luiz. Como foi a escolha desse tema? Volta lá rapidinho no início, na primeira prancha, que tem o teu tema certinho, né? Mostrar como é que foi a tua escolha para esse tema. Explica de novo, mas explica. Bom, o meu tema, ele não chegou pronto. Eu tinha só a ideia, realmente, que eu queria fazer uma coisa com o carnaval, mas eu não tinha ele desenvolvido. Então, eu juntei muito dessa questão de ter essa valorização do profissional do carnaval e das escolas de samba, mais a questão social que a minha faculdade pedia. Então, eu tive que botar junto essa questão do educacional de profissionalização. Então, foi uma coisa que eu juntei com a outra, mas o tema mesmo, o que está aqui, gente, foi criação na minha cabeça. É só porque realmente... Mas o tema foi uma questão muito de lapidar, né? Eu cheguei com a ideia para o Vitor, falei, Vitor, é isso que eu quero, eu gosto disso, é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou muito envolvido, e a gente foi lapidando para ver como que ia ficar. Isso, é um equipamento que ia atender as escolas de samba de Nova Friburgo, né? No Rio de Janeiro. Aqui tem escrito direitinho. Anteprojeto de um centro de capacitação e produção de carnaval. Isso, exatamente. E aí essa questão da capacitação foi exatamente o que a gente estava conversando aqui no início, de como ele foi importante, porque a produção carnavalesca, ela é uma coisa, mas quando a gente traz a questão da capacitação, de gerar novos empregos, gerar renda para a população carente, a gente entra num viés social que quase todos os temas, se a gente focar direitinho, a gente consegue trazer esse viés social para ele. Então, isso que o Guilherme fez na proposta aumentou um pouco o programa de necessidades dele. Sim. Ele teve um bloquinho a mais ali para fazer dentre todos os outros, mas se ele tivesse feito só um centro de produção carnavalesca era uma coisa. A capacitação que ele colocou... Eita, passou uma moto aí barulhentona, mas esse centro de capacitação ele foi muito importante e isso é uma estratégia muito boa, galera. Se você pensa que e dá para encaixar isso no teu tema, essa questão da produção, deixar o equipamento um pouco mais social, geralmente os professores valorizam muito isso nas universidades, né? Não só na Estácio, que foi a universidade do Luiz Guilherme, mas também quase todas as universidades ali
valorizam esse aspecto, beleza? Tipo, acho que eu não sei nem se tem alguma universidade que não aceita esse tipo de coisa, né? Não, cara, vou te contar, ó, já confidências aqui da mentoria TCC Nota 10. Esse semestre agora, 2024.1, foi o primeiro semestre da minha vida, né? Depois de 4 anos e meio dando mentoria aqui, foi o primeiro semestre que eu vi alguns professores de algumas universidades falando assim: ah, mas não precisa fazer tudo social, não. Não precisa fazer um projeto social, não. Você pode fazer algo diferente disso. Essa história de fazer um TCC com um aspecto social, isso era coisa do passado, não sei o quê. Talvez isso comece a mudar nos próximos anos, mas atualmente não, né? Tem muito esse caráter ainda social nas propostas do TCC e vai permanecer isso durante um bom tempo, provavelmente, né? Porque na minha mesmo, da turma que eu tava, né, acho que mesmo o que tinha uma coisa mais, assim, econômica, que era um hotel numa área mais rural aqui da minha cidade, era mais para desenvolver essa questão turística. Então, era, querendo ou não, tem essa questão social, econômica. Tem. Exato, Então, tem porque o como. resto era tudo realmente social mesmo. E desse Sim. período também, período passado. Só tinha um de cenografia. Tinha um de cenografia. E falando sobre cenografia, dá para você trazer também essa questão da capacitação cenográfica, né? Era um centro de capacitação. Era isso que eu ia dizer. Tem como você fazer uma capacitação cenográfica ali, e aí você consegue trabalhar com essa questão. Por quê? Porque cenografia, de certa forma, está dentro de arquitetura? Tá, de arquitetura efêmera. Mas, dependendo da universidade, não vai aceitar um tema assim, porque pode considerar como sendo superficial, enfim, tem Aqui a gente tem a esse preconceito. vantagem, né, que aqui no estado, né, do Rio, né, tipo, que a gente tem professores, né, que normalmente são cenógrafos, né, então Sim, já muda, exato, já muda a percepção. já muda a percepção. Tipo, a minha que foi minha chefe, né, no estágio, ela trabalhou muito tempo na Globo, então ela já tinha essa questão da cenografia e tudo mais. Com certeza. Bom, vamos lá, temos mais perguntas, galera? E aí, alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho do Guilherme, sobre qualquer coisa, cara, sobre o TCC, sobre a imersão? Vamos lá, hein? Esse é o momento de atender vocês aqui. Não tenham vergonha, podem perguntar aqui que a gente vai respondendo A imagem é bonita. tudo. A imagem bonita de background aqui para a gente ir conversando sobre o trabalho. Vamos lá. Bom, eu vou fazer uma pergunta, já que não temos perguntas aqui, eu vou fazer uma pergunta. Queria saber uma coisa, como é que foi? Tipo, o teu trabalho, eu considero que ele é um trabalho que tem várias decisões, de certa forma, polêmicas, e isso faz parte do processo, né? A Beatriz, por exemplo, que mandou mensagem aqui, Beatriz Caroline, eu sempre, cara, ela foi TCC no semestre passado, eu falo o sobrenome dela errado até hoje, mas a Bia, ela fez um TCC que a escolha do terreno dela foi uma escolha polêmica, né? Ela sabe do que eu tô falando, mas isso é normal em um TCC de arquitetura. Isso, como é que foram todas as polêmicas que tu trouxe no teu trabalho, Guilherme? Tanto da questão da fachada, a questão do projeto, do terreno, como é que foi tudo isso? Teve muito questionamento na banca, não teve? Como é que foi lidar com todos esses questionamentos no momento mais decisivo que é a banca final? Então, eu sou uma pessoa que eu me considero mais polêmico, né? Então, eu sempre trouxe alguns projetos, algumas coisas assim mais diferentes na faculdade. Mas como eu tive uma base de TCC muito bem feita no TCC 1, no TCC 2, eu sabia responder algumas questões, então, tipo, não entrava muito na questão da polêmica, porque eles meio que eu já tinha dado a resposta do que eles queriam. Então, tipo, eu não sei, eu acho que só o tema mesmo que foi completamente diferente. Acho que quem é aluno da Estácio vai acabar vendo meu TCC por aí, porque tá lá no negócio na biblioteca deles lá de TCC, né, exemplo. Mas eu acho que mais a questão do tema, né, porque foi bem diferente. Eu acho que a minha professora mesmo, a minha orientadora, eu não achei, Vitor acho que também não achou, eu procurei no Google Acadêmico, eu acho que eu achei um TCC só em relação a Carnaval, que era também parecido com isso, mas era o único, que também era lá no Sul,
que eu não sei, tipo, acho que era Porto Alegre, sei lá, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi muito a questão do tema. No começo, eu acho que ela ficou assustada e, tipo, eu falei... Acho que até o Vitor deve ter ficado um pouco assustado, né? Porque é uma coisa diferente, né? Acho Sim, que não, é igual muito a questão gosto. do palco da Pablo. Sim, sim, não. Tema diferente é legal, chama a atenção, tudo mais. Tem sua dificuldade, querendo ou não, ele gera uma certa dificuldade, mas no final das contas a gente precisa entender isso, que chamar a atenção e mostrar ali uma certa inovação é importante também, É até né? interessante essa questão, que eu acho que você vai chamar muito mais atenção em resolver um problema polêmico do que uma coisa simples que pode passar batido, né? Então, Sim. tipo, é muito mais. Eu Vamos lá, gosto ó. dessas coisas, eu gosto de Já, polêmica. já, já. Falando em polêmica, chegou a Danila aí, ó, com uma pergunta boa. Não foi uma pergunta, na verdade, né? Foi um pedido de socorro, quase. É... Então, mandou mais coisa aqui. Vamos lá. Danila, só me dizer uma coisa. Você tá indo para o TCC 1 ou TCC 2? Só para contextualizar, né? Para eu pelo menos saber. Tá. Vamos lá. Eu estou com a ideia de um tema. Um asilo que foi desativado. Lá era um antigo sanatório de um médico, depois virou propriedade da Arquidiocese de BH. Lá está abandonado, foi depredado, mas é um lugar muito bonito e interessante. Não sei nem por onde começar. Uma ideia, por favor. Tiraram os idosos de lá, mas ninguém fala mais o que aconteceu lá. Cara, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer, Danila, é algo que eu até falei para o Guilherme quando ele entrou na mentoria TCC Nota 10. Antes de a gente discutir qualquer coisa relacionada ao teu tema, o que é que ele vai entrar e tudo mais, se você vai desenvolver um TCC de arquitetura em um equipamento pré-existente, procura todas as informações que você tem em relação a ele, porque você vai precisar. Ah, foi um local depredado, que ninguém mais vai lá, ninguém sabe o que aconteceu, certo, mas você vai ter que levantar esse projeto. Viu o projeto do Luiz Guilherme? Tinha planta baixa, tinha volumetria e tudo mais. Você precisa justamente, não só de imagem, né, como você está falando, no chat não manda imagem não, é só se compartilhar a tela e tudo mais que ele manda aqui, mas se você precisa encontrar, na verdade, você precisa ter as plantas baixas, os cortes de preferência, né? Pelo menos planta baixa e corte. Se tiver planta baixa e corte, já tá valendo ali para você ter justamente por onde começar a fazer esse projeto de uma requalificação daquele equipamento, fechado? Ah, Vitor, mas o equipamento tá todo depredado, tá todo destruído já, mas você tem que ter alguma base. Não tem como você fazer um levantamento sozinha de uma edificação inteira, mulher. Você é só uma, tá? Isso seria um projeto para uma equipe gigantesca ali para fazer um levantamento inteiro de uma edificação. Então você precisa encontrar primeiro esse material, tá? Fazer um projeto de um equipamento pré-existente, a primeira coisa é entender se você tem esse material, certo? Eu acho que foi a primeira pergunta que você fez para mim na Pô. mentoria coletiva. Você tem as plantas de lá? Eu falei, Exato, tenho, Vitor, tenho exato. as plantas, não precisa se preocupar. Independentemente da história, Danila, ali, ó, a história de que uma Suíça fez esse projeto, independentemente de quem fez Na esse projeto, prefeitura você vai achar. nem sempre, pô, nem É, sempre, às vezes acha, às vezes não acha e tudo mais, buscar. Se não encontrar, cara, eu sou muito sincero em dizer, assim, pô, então não faça. Porque assim, não adianta, cara, é como se a gente tivesse querendo puxar ali, eu vou desenvolver uma coisa, mas você não tem material suficiente para fazer aquele projeto. E muitos professores não se ligam nisso e não falam isso para os alunos de arquitetura. Uma das coisas que eu fico com mais raiva é justamente isso, de que no TCC1, como é só pesquisa, daria para fazer. Seguir a pesquisa, dava para escrever uma justificativa, escrever objetivo, metodologia, referencial teórico com esse tema que você está falando, com esse equipamento ali nesse antigo sanatório. Mas na hora de desenvolver o projeto do TCC2, você, na hora de procurar esse material, não iria encontrar esse material do equipamento pré-existente, e aí lá no TCC2 ia terminar precisando desistir desse tema, mudando tudo que já escreveu do TCC1. Cara,
isso, você não tem noção, a quantidade de gente que entra na Uhum. mentoria no TCC2, aqui, que não passou pela mentoria do TCC1, e termina tendo problema relacionado a isso, beleza? Eu só usei relativamente esse espaço porque eu tinha as plantas. Que eu fui antes de entrar no TCC. Exato. Fui lá, pedi as plantas, falei, ó, vocês têm essa? Como uma amiga de sala trabalha na prefeitura, ela conseguiu as plantas para mim, porque senão eu teria usado outro lugar, porque é bem complicado e é uma coisa muito grande. São Aham, coisas, não. normalmente são prédios grandes, né, e tudo mais. Com certeza. Essa questão de, ó, imagem, ok, imagem é fácil de ter na internet mesmo e tal. Isso, procura na arquidiocese e tudo mais. Mas o que a gente está falando é justamente de material técnico, porque é um TCC de arquitetura que vai exigir que você faça, como eu falei, planta, corte, elevações, detalhamentos, vai precisar ter realmente essa parte técnica do equipamento pré-existente que você vai propor as alterações nele, né? Que você vai propor justamente a intervenção nele, Eu certo, acho que Danila? aqui não tem, mas eu não botei na apresentação. Mas no meu tinha uma parte que eu fiz a parte de restauro. Então eu tinha essa questão, porque eu tinha planta corte, foi fácil botar, alocar, fazer tudo mais. Mas tinha Exato. toda essa questão de como que eu ia lidar com aquela parte histórica, né? Uhum. Sim. E aí, até numa questão de. Pronto, vamos lá. Digamos que você, Danila, você pediu ali uma luz para começar. Já dei. Qual é a luz para começar? Vou dar a próxima luz. Já vou dar duas luzes aqui para você. A próxima é até pronto. Primeiro você vai procurar para ver lá na arquidiocese, na prefeitura. Vai lá na Suíça atrás dessa mulher, brincadeira, eu sei que você não vai lá, mas você vai atrás de tentar encontrar essas informações, beleza? Encontrando isso, encontrei tudo, Vitor, encontrei pelo menos as plantas, serve só as plantas, é meio, mas beleza, já é alguma coisa, é melhor do que nada. Aí já dá para meio que pensar em dar continuidade. Como é um TCC, ainda, né? Você não vai começar fazendo logo o projeto no TCC1, tem que fazer aquela parte teórica, aquele embasamento teórico e tudo mais. Aí você vai buscar justamente começar a justificativa. A gente começa o TCC1 geralmente pela justificativa, que é o momento de apresentar o porquê desenvolver esse projeto é importante para aquelas pessoas e para aquela região. Quais são essas pessoas? É isso que, pelo que eu vi que você escreveu aí, tá faltando aí no teu equipamento, sabe, Danila? Que é justamente explicar qual é o público-alvo, que isso ainda não está muito bem definido e tudo mais ali em relação a esse equipamento. Então, eu acho que isso vale a pena ser decidido também. Mas isso é depois, não me venha fazer isso agora de já definir público, já ficar pensando nisso, sem procurar essas informações ali, porque, repito, se não achar as informações técnicas desse antigo sanatório, não vale a pena continuar com ele, que você vai se estourar de coisa para fazer ali, e é muita coisa para uma pessoa sozinha, tá? Porque além da questão histórica, né, que você vai ter que procurar tudo lá no TCC1, você vai ter que fazer esse levantamento. Não, pô, eu tô Então, falando, é difícil, às vezes a não galera tem fica como. mais Vitor, você tá dizendo pra pessoa desistir do local e tal. Porque eu sei que muitos professores não falam isso, dizem, deixam o aluno seguir, deixam o aluno continuar, e chega lá na frente, o aluno, às vezes não, e geralmente o aluno não dá conta, desiste, reprova do TCC, porque ninguém chegou para ele, teve coragem de chegar e dizer, muda, a ideia é boa, mas infelizmente não tem material suficiente, então muda. É melhor mudar agora do que lá na Tira o frente. band-aid de uma vez. Exatamente, do que lá na frente se Porque você estourar. vê, eu tenho um exemplo. Eu fiz uma matéria de restauro que a gente teve que fazer um levantamento de uma casa tombada aqui na minha cidade. E a gente, em grupo, a gente não conseguiu fazer. Então, tipo, já foi difícil. Uma casa, não era nem, tipo, uma coisa muito Exatamente. grande. Exatamente. Mas bom demais, bom demais. Acho que deu para a gente ajudá-la aí, até assustá-la em relação a isso, né? De se não encontrar, desista. Mas pior que, Oi, cara, como. Vitor. Oi, Posso falar? pode, Boa noite pode. para vocês. É, Buenas. no caso, assim, porque eu tô meio perdida também, o que que acontece? Eu saí do curso de design de interiores, meio que caí na arquitetura e eliminei algumas matérias, né?
Hum, Então, tem algumas matérias que eu vou fazer ainda durante alguns semestres. hum, Então, é o seguinte, nesse caso, que eu já tenho, eu tenho um local já construído, está depredado, que é a coisa toda, eu achei a planta, hum. né? Achei os dados, as pesquisas, tudo direitinho. No meu caso, eu estaria fazendo uma intervenção, uma restauração. Qual que seria o sentido do meu projeto? Na verdade, é porque tem os Rs, né? Revitalização, requalificação e restauração. No teu caso, ele é uma requalificação com revitalização, né? Ele vai entrar nesses dois, mais por esses dois sentidos aí, porque você está trazendo um novo uso. Então, quando você requalifica e revitaliza, é justamente para. Se fosse só revitalização, iria manter o mesmo uso, mas a revitalização é justamente porque está trazendo vitalidade para aquele equipamento e a requalificação é que você está qualificando de forma diferente, né, aquele espaço, trazendo outro uso ali, tá? Mas, repito, isso daí também é até uma questão técnica ali que nem é tanta preocupação assim no momento, sabe, Danila? Repito, prioridade número um. Virou mentoria, repito, virou mentoria isso daqui. É sempre assim, né? As mentorias, eu vou dia por dia aqui com os TCCinhos, semana por semana aqui nos TCCinhos, dizendo, ó, sua prioridade do momento é fazer tal coisa. E aí eu quero ver. Prioridade do momento é encontrar material sobre essa edificação. Encontrou, check, beleza, dá para seguir. Depois disso, qual é a segunda prioridade? Escrever a justificativa. Como é que escreve justificativa? Aí também não dá para mostrar tudo aqui, mas tem um processo para escrever, e esse é o foco do TCC1, tá, Danila? É justamente desenvolver um embasamento teórico primeiro, claro que depois a maioria das universidades faz um estudo preliminar, mas inicialmente desenvolver um estudo teórico ali sobre aquela proposta do projeto, ok? É, entendi. Mas aí, no caso, eu, igual eu fui design de interiores, eu posso entrar com arquitetura de interiores também. Pode, mas aí é tipo o Guilherme. Não sei se tu viu que na proposta dele, tipo, teve algumas imagens internas de algumas áreas principais, mas não é o foco. Beleza? Não, entendi. Por conta também da escala, porque assim, como tu tá falando de um equipamento que tem uma escala arquitetônica, né? O equipamento tem escala arquitetônica, se tu fosse preocupar com a parte interna dele, em primeiro lugar, assim, não dá certo, não. Ah, Vitor, mas eu tenho muita afinidade com a parte de interiores, porque foi o início da minha formação e tudo mais. Aí qual é a sugestão que eu te dou? Escolher um projeto com um tema ou um equipamento menor, que tenha uma escala menor, para que você tenha mais tempo para desenvolver mais a parte interna. O equipamento, como você está falando ali, que era um sanatório, eu imagino que ele é grande, que ele tem uma escala maior e que você não, com um projeto tão grande assim, você não tem tanto tempo para desenvolver a parte interna, beleza? Então é ter um pouco de cuidado com isso. Eu gosto de interiores, beleza. Então reajusta isso, tá em tempo ainda. Não é porque o semestre começou agora que você, não posso mudar de tema. Não, pelo amor de Deus, tá em tempo para isso. Mas para levar para interiores, seria mais interessante o projeto com escala menor. Ótimo. Beleza? Valeu. Valeu. Ó, mais uma dúvida ali da Ana Gabriela. Oi, eu perdi o início da conversa, então não sei se chegou a comentar sobre isso. Mas por ser um projeto de readaptação de uma edificação existente, você encontrou muita dificuldade em adaptar a questão de acessibilidade? Então, o meu projeto, meio que ele não eu não tive não a parte interna. Na parte externa, claro que eu adaptei as ruas, adaptei calçada e tudo mais. Mas eu não tive muito problema porque eu só mantive a fachada, então eu tive que realmente fazer o novo, né? Então tinha questão de elevador, banheiro PCD, área de como é que é o nome do negócio? Que eu até esqueci, que era de saída de emergência com espaço de PCD e tudo mais, porque não tem realmente essa questão muito. O meu não teve, né, essa questão, mas eu acho que é uma pergunta pertinente para quem vai fazer essa questão de readaptação, né? Porque normalmente não tem a questão de Sim, acessibilidade. exato. A NBR 9050, ela é uma NBR recente, né? É de É, 2010 a primeira versão, então, eu usei toda a NBR, tá, gente? Tá tudo dentro da norma. pois é. Mas como era novo, né? Então eu só mantive a fachada, né? Não teve tanta essa preocupação.
Pois é, cara. E no final das contas, a gente tem uma proposta, no teu caso, que foi de manter a fachada da edificação, mas não manteve o prédio inteiro. Não. Ana Gabriela, acho que tu não pegou essa parte inicial, que ela foi bem importante, mas ele fez isso por conta do tema dele, que envolve carnaval, da escala do projeto. Tá ficando gravada essa live aqui, eu vou liberar para vocês assistirem de novo. E foi bem importante essa discussão, porque foi uma decisão polêmica do projeto dele, tá? Essa questão, mas que também terminou facilitando para essa questão da acessibilidade. Confesso que não foi a intenção, né, Guilherme? A gente teve até uma discussão grande em relação a esses banheiros aqui, né? Que eu falei, gente, mas uma pessoa cadeirante, ela vai trabalhar com essa questão de carro alegórico e tudo mais. Mas aí, para evitar a polêmica, eu botei o banheiro PCD na parte de produção de carnaval, mesmo eu sabendo que é muito provável que uma pessoa PCD que use cadeira de rodas e tudo mais, ela não vai conseguir trabalhar num local desse. Porque tem uma questão de subir escada, de você se pendurar nas coisas e carregar peso, então provavelmente ela não conseguiria. Mas eu botei para evitar polêmicas. Sim. Então, tipo, já deixei realmente pronto isso, mesmo sabendo que a probabilidade de um funcionário ser PCD é baixa em relação a essa questão de cadeirante. E aí eu volto mais uma vez no que eu falei para Danila. Isso aqui ó, como a Bia falou, hoje os TCCinhos estão matando a saudade de que tava da mentoria. Mas a mentoria é isso, cara. Às vezes a dúvida de um é pertinente demais para tirar dúvida do outro ali. Eu falei para Danila agora há pouco que encontrar informações sobre esse equipamento pré-existente é imprescindível para o desenvolvimento do projeto dela. E a Ana Gabriela trouxe um aspecto que eu não tinha falado, mas que, cara, é muito verdade. A questão da acessibilidade. Como é que você vai propor que esse equipamento pré-existente agora ele vai ser acessível se você não tem nem as plantas dele ali para poder entender o que não está de acordo com a 9050? Tá entendendo que é impossível? Então, realmente, ele termina impossibilitando realmente a proposta ali. Aí você vai ter que adaptar a porta, vai ter que adaptar tudo. Sim, cara. Rampa, escada, é tudo. Exato, colocar elevadores. Cara, eu tive tá na biblioteca dos TCCinhos, né? Tá na biblioteca dos TCCinhos, um trabalho de uma TCCinha que fez uma requalificação de um convento na Itália. Eu lembro dela. Eu lembro. Pois é. Cara, se você for olhar a quantidade de elevadores que ela teve que colocar no projeto dela, porque o convento era cheio de escada em tudo que é lugar, ela teve que sair desocupando um monte de espaço para colocar um monte de elevador para tornar aquele equipamento acessível, porque lá e tem a questão, gente, que eu acho que a maioria deve saber, né? A questão de distância. Então, se for muito distante, você vai ter que botar outra escada, porque tem essa questão de você tem que ir tantos metros de percorrer para ter uma outra escada. Isso. Então, você vai entrando um monte de coisa. Aí já é NBR 977, que é de saída de emergência. Então, tem que ter Pois é, cara, mas é isso. Eu adorei, Guilherme. Que bom essa tua participação aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, que todo mundo tenha curtido também. Adorei as perguntas também. Vocês começaram meio tímidos e aí já chegaram com assuntos bem pertinentes, assim, coisa profunda mesmo. Foi maravilhoso. Depois que entrar na mentoria, o pessoal perde a vergonha. Não, com certeza faz parte esse amadurecimento de tirar dúvida, de evoluir a sua proposta, né, a partir aqui dos nossos encontros. Mas fico feliz, Gui, continua aí, cara, que você tem muito talento, muita habilidade já nessa vida de arquiteto que você conseguiu aí. E continua avançando, que é assim, cara, acho que todo esse teu esforço, a tua nota 20 aí no TCC de arquitetura, mostra isso, né? Mostra seu talento, seu esforço, sua dedicação, e que no final das contas foi recompensado ali, né? Deu super certo. Vitor, a sua mentoria, você ajuda a organizar essas ideias, esses documentos, como que é? Os documentos, como assim? Eu falo assim, por exemplo, eu fiz toda a pesquisa, eu falo na parte da organização ali do trabalho mesmo. Cara, sim, organização do trabalho chega a ser
o básico do que a gente faz aqui, sabe, Danila? Porque é uma das primeiras coisas, ninguém consegue desenvolver um TCC nota 10 se não tiver um trabalho minimamente organizado em relação ao começo, meio e fim desse desenvolvimento, do que vai entregar e etc. Mas a mentoria em si, como até uma TCC mandou no chat esses dias, lá no Instagram, quem está acompanhando lá os stories eu coloquei, é pau para toda a obra ali do TCC, né? Tudo que você tiver relacionado ao trabalho é para você ter um acompanhamento ali diário, meu e da minha equipe, te ajudando justamente o que é que você vai desenvolver agora. Aí o que você desenvolveu me mostra para entender se aquilo está correto ou não, entendeu? Essa questão da organização, a gente tem várias formas de facilitar essa organização de tudo para que você, sim, desenvolva um TCC nota 10, tá? Pode muitas mentorias coletivas. Exato, muitas mentorias coletivas, mentoria individual também, o suporte no individual no Telegram também, que ajuda pra caramba diariamente, né? Mas é isso, é assim que a gente vai seguindo. E na imersão TCC Nota 10, que começa a partir da próxima segunda-feira, aí sim é que eu vou explicar detalhadamente o funcionamento da mentoria por lá também, tá? Para vocês entenderem tudo. Eu sei que para muitas pessoas ainda tá meio nebuloso esse funcionamento, mas lá serve para explicar tudo muito bem. Fechado? Tenho até saudade de fazer o TCC de novo. Que é isso, hein? Saudade de fazer o TCC de arquitetura, isso aí quando... Luiz, vambora! É isso aí. Mas vamos lá, hein? Segunda-feira a gente começa essa imersão. Adorei a participação de todos. Muito obrigado, gente, por vocês estarem por aqui. Vamos seguindo, né? Vamos dando continuidade, que ainda tem algumas coisas para acontecer daqui para a imersão. Fiquem de olho lá no Instagram da gente, tá? Guilherme, mais uma vez, cara, forte abraço. Muito obrigado pela participação. E nos próximos convites aí, espero que você tope também, porque gente... sempre topo. Vou chamando para tudo, né? Foi o melhor investimento. Pode entrar sem medo, que dá. Se você for direitinho, vai sair o nota 10. É isso aí, olha aí. Saíram duas, né? Aí saíram duas para. Pode não sair a nota 10 da faculdade, mas você vai se sentir nota 10. Isso é o mais importante. Você entregar um trabalho que você sabe que você fez tudo que você podia. E o resultado é consequência. O resultado é consequência. É isso aí, cara. Vamos lá, vamos jantar, né? Que tá na hora. Tá na hora. Um forte abraço. Olha, Silvana aí, que foi TCC nota 10, o TCC 1. Da Estácio também, pô. Ela é da Estácio também. Foi TCC nota 10 do TCC 1 e vamos pro TCC 2, né, Silvana? É isso, galera. Forte abraço, Guilherme. Até a próxima. E até a próxima para todos vocês também. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.